dia. Eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. O programa deste domingo recebe uma mulher que é referência do rádio em Alagoas, dona de uma voz marcante que também faz parte da história da televisão aqui no estado. Estamos falando de Floraci Cavalcante, uma das atrações da rádio Pajuçara do PSCom, Pajuçara Sistema de Comunicação. Flora, muito obrigado pela presença, muito bem-vinda e fique à vontade. Um prazer muito grande poder estar com você, por ter aceito esse convite que me é muito caro e que me dá muitas alegrias. É muito bom, Flávio, conversar com você. Obrigado. Vamos começar do início, como se diz. Como é que surgiu essa ideia de ser apresentadora de rádio e também de televisão? Tomara que eu lembre. Lembra-se? Faz muito tempo. Eu tinha 15 anos de idade e eu tinha muita vontade, sabe? Eu ouvia rádio com muito prazer e, de repente, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou tentar. Minha mãe insistiu muito para que eu fosse e eu tentei e deu certo até hoje. Mas houve alguém, algum personagem, ou alguma personagem que tenha lhe inspirado a seguir esse caminho? Não sei, não lembro. Acho que não. É apenas a vontade, né? Aquele desejo normal, que a oportunidade surge e você não tem que pensar às vezes, tem que ir. E quais eram os nomes que, assim, despontavam no rádio naquela época, quando você resolveu também ser radialista? Foi uma época do Edércio Lopes, de tanta gente boa, muita gente boa mesmo, que me acolheu e que me deu oportunidade. E eu aproveitei, né? Aproveitei mesmo e deu certo. Outra coisa, Flora, não chegou a ter uma inspiração de alguém, não? Para seguir a carreira de radialista? Vontade de ser radialista. Só a vontade. Imagina. Com quantos anos você se iniciou nessa atividade? Com 15 anos de idade. E como é que foi o teste para Eita, foi nervoso. fazer rádio? Foi um teste difícil, mas deu certo de primeira, não é? E deu certo até hoje, graças a Deus. Naquela época, outras mulheres também já tinham atividade no rádio? Não, nós tínhamos a Odete Pacheco, que já era locutora há um bom tempo, não é? E que era grande sucesso realmente. A Odete fazia o auditório, na época, na radiodifusora, tinha a Rádio Variedades dela, e fazia estúdio também. Mas eu entrei com vontade e, graças a Deus, aconteceu. Você chegou a fazer auditório ou apenas estúdio? Estúdio. Apenas estúdio, não é? Naquela época tinha também radionovela. Chegou Sim, a participar? Nós tínhamos, eu fiz também. Naquela época, na Rádio Difusora de Alagoas, era interessante, a gente chamava Rádio Teatro. E eu entrei nessa e deu certo também. Mas eu acho que ser locutora, aquela vontade, você sabe como é, aquele desejo da gente ser o locutor, comandar o programa, tudo isso. E como era naquela época, por exemplo, que não tinha tantos recursos técnicos como tem hoje, Não por exemplo, em relação à sonoplastia, como é que fazia? Nós tínhamos o sonoplasta, né? E não acontecia, era tudo, vamos fazer. O improvisado que deu certo. Porque, de maneira geral, isso inclusive até hoje, poucas mulheres fazem rádio, atuam no rádio. Flavinho, eu não sei porquê. Eu gostaria que aumentasse o número de locutoras, apresentadoras, que fizessem rádio como a gente. Mas
Não sei bem por quê. Não sei se é medo, falta de oportunidade, ou coragem também, viu? Principalmente a coragem de entrar nessa e dar certo. Foi bom. Foi bom não, é bom. Eu vou fazer aqui uma revelação. Eu, quando comecei a acompanhar a rádio, né, a me interessar pela rádio, até hoje eu gosto. Eu me acompanhava bastante de duas pessoas, Floracy Cavalcante e Edécio Lopes. Eram. Edécio era o grande apresentador. Para mim eram, no caso, o Edécio era, e você continua a ser uma grande referência no rádio. Que bom, né? Ser comparado assim ao Edécio Lopes. É uma honra para mim. Outra coisa, Floracy, da televisão. Como é que você do rádio partiu para fazer televisão, que foi, me parece, pioneiro aqui no estado? Sei lá, aquele desejo da gente fazer e entrar na televisão e apresentar alguma coisa. E deu certo, né? Deu certo até a época certa, eu acho. Depois o rádio foi mais forte. E é até hoje. Você já atuou em quantas rádios, Floracy? Eu passei uma época em Salvador. Então lá nós tínhamos a Rádio Excelsior. Muito boa rádio, né? E eu fui apresentadora, fui locutora da Rádio Excelsior da Bahia. Tinha a TV Aratu. Não tem ainda hoje todas elas, né? A TV Aratu, e eu fazia uma parte local do jornal Hoje. Foi tudo acontecendo, Flavinho. Foi acontecendo na minha vida. Tudo bem. Fora a Bahia, alguma outra experiência fora do estado? Não, só Salvador. Salvador, eu volto para Maceió. Maceió, para a Rádio Difusora de Alagoas. E em Maceió eu tinha um amigo, Arlindo Chagas, que na época era o diretor da Rádio Difusora. E me convidou, e eu louca para voltar para minha terra. A gente sente uma saudade danada, né? E minhas meninas eram pequenas ainda. E eu voltei, e tudo bem, até hoje. E você ficou quanto tempo na Bahia? Mais de 2 anos na Bahia. E aqui, especificamente em Alagoas, em quais emissoras você trabalhou? Você lembra? Eu, na Rádio Difusora de Alagoas, Rádio Progresso de Alagoas, que eu também fiz, Rádio Gazeta de Alagoas. É assim, saindo das emissoras de uma para outra e foi dando certo até hoje. E agora você é uma das atrações da Rádio Pajuçara. Da Rádio do Pajuçara. PSCom. Pajuçara. Do PSCom, que eu Sistema de gosto Comunicação. muito de trabalhar lá. Muito mesmo. Há quantos anos você está com o programa no PSCom? Flavinho, eu já nem lembro mais. Muitos anos. Mais de 10, muito mais de 10 anos. Bem mais. Para aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de lhe acompanhar, eu, de vez em quando, eu assisto, né, aos sábados pela manhã. Qual para essas pessoas que não têm ainda esse prazer de conhecer, de que forma é o conteúdo do programa que você apresenta com a Thelma? Bom, o programa é de estúdio mesmo. E tem de tudo, né? Tem entrevistados também. É um programa de variedades. E vai sempre aos sábados, não é isso? Sempre aos sábados. E é qual horário? 8 da manhã. Começo às 8. Floracy e Thelma Cavalcante. Floracy, Thelma. Sim, porque coincidentemente a minha filha Thelma se apaixonou pelo rádio também, graças a Deus. E até hoje. E ela tem sempre estado ao meu lado, né? É ótimo. Vamos agora a um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com a radialista Floracy Cavalcante.
Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara, comigo, a radialista Foraci Cavalcante. Foraci, naquele tempo do rádio teatro, também tinha os programas de auditório em que muitas pessoas, né, participavam, cantavam. Nunca teve vontade de Imagina, Flávio. entrar para cantar, não? Cantar, cantei. E foi. Cantar, cantei. E eu gostava, não é? Não era grande cantora, nunca fui. Mas também participei de programas em que começamos assim, o locutor cantava. Eu não lembro bem de quem era o programa, se era de Odete, não lembro bem de quem. Eu só sei que era uma festa. Imagina a gente cantando. Mas deu certo, viu? Foi bom. Muito bom. Deve ter revelado muitos talentos aqui da terra, sim, né? Muitos talentos. Quem seriam as pessoas assim principais? Nivaldo dessa- Valença, maravilhoso, Nivaldo Valença, linda a voz dele. Já era um cantor da rádio. E, Sinceramente, eu... e do rádio teatro, quem que você Ah, destacaria? rádio teatro nós tínhamos a Silvia Lorene, fazia rádio teatro muito bem. Eu participei do rádio teatro também. E deixa eu me ver quem mais. Cláudio Alencar. Não sei se vocês lembram, alguns vão lembrar muito. Cláudio foi meu colega. Pois é, seu colega, Procuradoria. uma figura maravilhosa, um amigo bom e um radioator espetacular também. Floraci, dos programas de auditório, quais eram os mais populares, mais frequentados naquela época? Odete Pacheco, né? O programa Rádio Variedades, também na Rádio Difusora. Era o mais frequentado. Luiz de Barros também tinha programa de auditório e fazia muito sucesso. Você deve lembrar, era uma época interessante. Esses programas de auditório levavam o auditório para lá e faziam sucesso. Bom, muito bom. Diferente um pouco do rádio de hoje. Eu lembro um programa eu, garoto ainda, naquela época, Sandoval Caju. Sim, Sandoval Caju também. Tinha um programa bastante Foi um tempo antes de mim. frequentado. Mas o Sandoval era frequentado demais. Era um grande programa. Era o auditório que o povo precisa. De repente, nós, radialistas, somos comuns para as pessoas. E é tão bom não participar, ser um radioator. Eu quero conhecer fulano de tal. E as pessoas iam na rádio conhecer a gente. Muito bom. O Sandoval, inclusive, através do rádio, né, desse programa de rádio, terminou virando político. Pois é. Foi prefeito de Maceió com excelente Foi votação. prefeito de Maceió. Agradou muito, né? É isso aí. Saudade desse tempo, Floraci? Rapaz, eu lembro desse tempo, mas saudade mesmo não tenho. É uma saudade atual. Eu gosto do que eu faço hoje e gosto do jeito do rádio de hoje. E participo dele gostando, entendeu? O que era bom no rádio antigamente e o que é bom no rádio de hoje em dia? Eu tenho a impressão que os programas de auditório eram bons. Luiz de Barros, Aldete, lotava o auditório. As pessoas tinham prazer. Hoje a gente não tem. O rádio é o rádio que a gente faz e que o ouvinte não conhece. Quer dizer, conhece as pessoas pela voz, mas é sempre difícil de dizer. E hoje o normal é o apresentador, o locutor numa cabine, né? E a pessoa do outro lado. Pois é, do outro lado, que é o técnico, o operador. Eu digo quem está ouvindo, né? Ouvindo quem está ouvindo. Não tem aquele clima Tá bom que a gente não tem diz. aquele clima de auditório que Não o público tem. motiva quem está falando, quem está apresentando. É não é isso? verdade. Isso aí faz falta. Faz falta.
apesar de que eu gosto do rádio de hoje, mas as coisas do passado, assim, e que eu participei de algumas, me fazem falta. E eu me lembro de uma passagem sua também como na direção, Ah, sim, que foi no IZP, foi Instituto Zumbi dos Palmares, como diretora. diretora. Foi isso? Foi muito bom também, né? É uma experiência boa. A gente faz de tudo, a gente tem que fazer. Aliás, no rádio, você sabe disso, a gente tem que aprender a fazer de tudo. E deu certo, foi bom, um bom tempo realmente. No IZP eu lembro que você era diretora e também fazia locução. Era diretora e fazia locução. Bons tempos, como diz a história. Bons tempos, é bom lembrar. Não é? Assim, outra coisa, quando surgiu a televisão, né, que já faz bastante tempo, se dizia que a tendência era o rádio acabar. Mas pelo contrário, veio a televisão, veio a internet. O rádio não tem fim. Veio um monte de Não é coisa verdade? e o rádio continuando. Pois é, o rádio continua e agrada até hoje. Né? Qual é a vantagem, você que fez as duas coisas, do rádio em relação à televisão, por exemplo? Vantagem? Sim. Não dá para saber assim, não. Apesar do rádio agradar muito, a televisão também agrada. E as pessoas também gostam do mesmo jeito. A coisa está mais ou menos equiparada. Eu acho, não sei se é porque eu sou radialista, né? Eu acho que o rádio é muito bom. Como ouvinte, eu ficaria com o rádio. E o rádio tem outra vantagem, que é a questão da prestação de serviço. Exatamente. E do imediatismo, a informação que está acontecendo. Imediatismo, exatamente. É verdade. É muito relevante isso para quem faz rádio, né? É importante mesmo. Outra coisa, Floresci, além da Thelma, alguém da sua família não se interessou mais em fazer rádio? Não. Interessante. Thelma, Flávia e Nélia. Minhas 3 filhas não gostam, só Flávia, só Thelma. Thelma radialista, de coração mesmo, aquela vontade que eu tinha antigamente, a minha filha tem até hoje. Vocês estão juntos há quanto tempo Aí. nessa parceria? Mais de 10 anos. Imagina, né? Thelma já está solta, grande radialista. E eu continuo, porque eu gosto muito de fazer rádio. Muito mesmo. Pelo jeito, você parece uma pessoa bastante realizada na sua profissão, não é isso? Sou. Sou mesmo, Flávio. Sou realizada na minha profissão. O que é que mais você gosta no radialismo? Tudo. Se eu pudesse fazer tudo, eu faria tudo. Eu era operadora, era tudo mesmo. Mas a locução tomou conta de mim. E eu acho que vou morrer fazendo isso. Flora, e o rádio hoje em dia? Qual a sua avaliação sobre o rádio moderno, o rádio atual? Depende muito dos radialistas, dos locutores, dos operadores, depende muito deles. Eu acho que continua bom. Não sei se é porque eu gosto de fazer, eu tenho essa impressão que continua bom, mas pode melhorar. O rádio pode melhorar muito. Quem sabe, né? No seu programa, você costuma levar artistas locais? Sempre. Os nossos artistas locais e pessoas que já foram, pessoas que ainda estão aqui. E a gente vai aproveitando enquanto eles estão aqui. É muito bom. Quando chega aqui na Terra algum artista de fora, vocês também convidam eles? Sempre. Sempre que aparecem alguns. A gente convida e eles vêm. E é bom, muito bom de conhecê-los. Qual é o estilo de música que você mais aprecia, Floresci? A música romântica, a gente gosta muito.
Eu gosto muito da música romântica, o estilo romântico. Quais seriam as suas referências na música romântica? Quem é que você destaca, assim? Difícil, né? Difícil lhe dizer. São vários. Vou falar de alguns que eu me lembre, que foram do começo da minha época. Nivaldo Valença, Cláudio Alencar, quem mais daquela época? Mas eu falo assim, em nível nacional. De nível nacional? De nível nacional tem muita gente boa. Tem muita gente, não dá para lembrar-se de todos. E outra coisa, nessa sua atividade de radialista, o que é que mais lhe marcou ao longo de toda a sua trajetória? A satisfação de realizar o que eu gosto. Eu sempre gostei muito do rádio. E a partir do momento em que surgiu a chance, não hesitei, né? Fui para o rádio para ver se dava certo. E fui aprovada, naquela época, era a época dos testes. Fui aprovada em todos os testes, quer dizer que eu senti que dava certo. E é uma paixão. É uma paixão que eu tenho uma filha que acompanha essa paixão, que é a Delma. E acho que ela vai gostar tanto quanto eu, quando eu me for, né? Porque por enquanto nós somos iguais. São parceiras? Né? Somos parceiras, é verdade. De alguma forma, você tem feito algum tipo de trabalho, de atividade, para incentivar mais pessoas, as pessoas mais jovens, a fazerem rádio? Não tanto. Quando surgem as oportunidades, sim. Mas a gente vai cuidando muito da vida da gente. Não é tanto assim. Mas quando a gente encontra alguém que você começa a ouvir, começa a sentir que dá certo, aí é natural que a gente incentive, né? Porque é muito bom. É muito bom poder contar com essa gente nova. E que conselhos você daria às pessoas mais jovens que têm interesse em fazer rádio, mas não têm, assim, digamos, muita motivação? Você disse bem que tem interesse, porque não adianta fazer rádio sem ter interesse, fazer rádio sem ter vontade, ou fazer rádio como um emprego qualquer. Não vale a pena. Fazer rádio com vontade, com interesse. Eu tenho 3 filhas, apenas uma delas teve essa vontade e continua firme, gosta de fazer. As outras não ligam para isso. Nunca ligaram para isso. Tem outras profissões. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Aproveito para agradecer a sua participação aqui em Contextualizando e lhe deixo a oportunidade e uma mensagem final para o telespectador, para quem está nos assistindo nesse momento. Fique à vontade. Bom, Flávio, eu fico muito feliz pelo convite que você me fez, primeiro. E segundo, pelos amigos que nós temos, porque todo esse tempo de vida, de rádio, a gente cria, além dos amigos que a gente já tem, novos amigos também. Então, eu fico muito feliz por isso. Então, tenho que agradecer muito a eles, a satisfação de me ouvir, sempre que possível, lógico, né? E a satisfação de tê-los comigo também. Ok. Nosso muito obrigado à radialista Floraci Cavalcante, a chamada Dama do Rádio Alagoano, por essa participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista com Floraci no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. Obrigada, Flávio.